Prezados alunos e alunas de pós-graduação da Universidade de São Paulo, é sempre um prazer conversar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho da pós-graduação no Brasil. Contar um pouquinho como a pós-graduação começou, como foram as ideias iniciais e o que ela representa hoje para a sociedade brasileira. É muito difícil falar da história sem comentar um pouquinho a importância, o impacto que a pós-graduação teve no ensino e na sociedade brasileira. Eu queria, inicialmente, falar um pouquinho do contexto. A educação no Brasil sempre foi tardia. Não é somente a universidade que começou no século XX. As escolas laicas começaram no fim do século XIX. O ensino profissional, fim do século XIX, começo do século XX. E, realmente, uma universidade de pesquisa, a primeira universidade de pesquisa criada no nosso país foi em 1934, a Universidade de São Paulo. Com isso, a pós-graduação também foi tardia. Nós regulamentamos a pós-graduação no país apenas em 1965. Portanto, há muito pouco tempo, muito depois dos nossos vizinhos, muito depois de vários outros países em desenvolvimento. Bem, até 65, a pós-graduação no Brasil existia. A própria Universidade de São Paulo, as unidades da Universidade de São Paulo ofereciam cursos de pós-graduação, ofereciam títulos de pós-graduação, geralmente seguindo o modelo europeu. Isto é, uma relação bem pessoal de orientando com o orientador, faz a pesquisa, prepara a tese, defende a tese, recebe o título de doutor. Alguns desses títulos tinham um reconhecimento local, nós não temos regimento, uma regulamentação nacional da pós-graduação, tinham importâncias locais. E alguns modelos dessas pós-graduações começaram a seguir outros parâmetros, mas não havia uma regulamentação, não havia nada organizado, nada definido. Até que, em fins de 1965, o parecer 977 do antigo MEC estabeleceu as regras da pós-graduação brasileira. Esse parecer foi redigido, o relator desse parecer foi o professor Newton Sucupira, o presidente dessa comissão foi o professor Almeida Júnior. Era uma comissão de notáveis, pessoas de muito respeito pela academia, pessoal que era muito respeitado pela sociedade. Eles criaram, estudaram, definiram as diretrizes que seriam a base da pós-graduação brasileira, que prevalece até hoje. Eu digo que é uma comissão de notáveis, porque tinha o professor Anísio Teixeira, o próprio professor da USP, Maurício Rocha e Silva, de Ribeirão, Alceu de Amoroso Lima, quer dizer, uma comissão de altíssimo nível que estudou, analisou e fez recomendações que foram as diretrizes da nossa pós-graduação. E naquela época, eles já, nesse relatório, eles já deixaram bem claros que a pós-graduação seria esse sistema especial de cursos exigido pelas condições da pesquisa científica e pelas necessidades de um treinamento avançado. Em 1965, eles, de fato, já começaram a definir o que era um sensu estricto, quer dizer, de natureza acadêmica e científica, e de sensu lato, que é uma especialização. Já naquela época, criaram um modelo de mestrado e doutorado, seguindo o modelo norte-americano. Ainda seguindo o modelo norte-americano, criaram o sistema de créditos, definiram o que é uma dissertação, o que é uma tese, começaram a definir áreas de concentração, que hoje vocês conhecem muito bem dentro dos programas, tem várias áreas de concentração, ou pelo menos uma área de concentração. Chamaram a atenção que a pós-graduação tinha que ser flexível, tinha que ter flexibilidade, não podia ser uma coisa rígida. E fizeram sugestões que os alunos fossem de tempo integral,
sugestões de que os alunos de doutorado, pelo menos de doutorado, tivessem um treinamento em docência, coisa que nós fazemos agora com o programa PAI, ou coisas similares. Em resumo, foi um parecer bastante conciso, porém com muita substância, que definiu a diretriz da nossa pós-graduação brasileira. E a partir de 1965, todas as universidades acabaram adotando esse modelo e o modelo se tornou um modelo nacional. Essa comissão, na verdade, foi constituída pelo então Conselho Federal da Educação e, apesar de não ser incluída como uma legislação, acabou sendo adotado por toda a comunidade. E, naquela época, a Universidade de São Paulo estava preparada para seguir esse modelo. A Universidade de São Paulo tinha já um corpo docente bem treinado, uma boa parte do corpo docente já qualificado com títulos de mestre, doutor, já era uma universidade que priorizava a pesquisa. Com tudo isso, então, a USP também foi uma das universidades que foram as pioneiras, e já na década de 70 a USP já era responsável por uma boa parte da pós-graduação nacional. O início da pós-graduação foi tardia, nós começamos tarde, mas começamos bem, com uma estrutura bem sólida. E essa pós-graduação está apoiada em dois pilares essenciais para a sua qualidade. Primeiro, o planejamento. E segundo, a avaliação contínua. Falando de planejamento, a pós-graduação brasileira, desde a década de 70, tem seus planos nacionais. Às vezes por 4 anos, às vezes por 5 anos, e o plano atual cobre de 2011 até 2020, o plano vigente. São planos feitos no âmbito do MEC, particularmente na CAPES, discutidos pela comunidade, os planos são todos bem discutidos. E, apesar de todos os planos anteriores não terem nenhuma legislação que obrigasse a sua adoção, a academia, a comunidade adotava como uma referência. O plano atual acabou sendo incluído dentro do Plano Nacional de Educação, então acabou sendo aprovado pela primeira vez. Nós temos um Plano Nacional de Pós-Graduação que foi aprovado dentro do âmbito de um plano maior, que é o Plano Nacional de Educação, pelo Congresso Nacional em 2013. O plano atual, por exemplo, ele faz uma avaliação criteriosa do que aconteceu no passado. Uma avaliação criteriosa e crítica. Dá um destaque de áreas consideradas prioritárias em 2011. Inclusive tem um volume extra só de textos orientativos para as áreas prioritárias. Mostra uma preocupação com baixo nível do ensino básico. É curioso, o Plano Nacional de Pós-Graduação tem um capítulo inteiro preocupado com o ensino básico, porque nós constatamos, nós estamos cerceando, perdendo talentos na infância. Nós não deixamos o jovem ter interesse pela pesquisa, interesse pelo conhecimento, vontade, curiosidade pelo conhecimento, já na sua infância. O plano também tem uma preocupação com a regionalização, é uma realidade brasileira. A pós-graduação está extremamente centralizada no eixo Rio-São Paulo. Então, é uma orientação para a academia que a academia usa, discute, segue e orienta. Nesse plano atual, há uma previsão de ampliação da pós-graduação, de dobrar em 10 anos a pós-graduação brasileira. O segundo pilar que eu citei é a avaliação. A avaliação também começou com a CAPES, dentro do MEC, começou um pouco de maneira tímida, na década de 70, década de 80, mas já no fim da década de 80, a avaliação era uma realidade na pós-graduação brasileira. Quer dizer, quando eu proponho um curso de pós-graduação,
ou quando a Universidade de São Paulo propõe um curso de pós-graduação, o curso é avaliado, essa proposta é avaliada e ela é recomendada pela CAPES. E só assim tem validade nacional. Portanto, todos os cursos de pós-graduação são recomendados pela CAPES. Mas mais do que isso, os cursos são avaliados periodicamente. Esses períodos durante os últimos 30 anos variaram. Hoje nós estamos passamos de 3 para 4 anos, mas elas são avaliadas continuamente. Avaliadas pelos seus pares. Os programas fazem os seus relatórios, esses relatórios são enviados para a CAPES, em Brasília, uma comissão de pares analisa, avalia e dá um conceito. Esses conceitos, hoje, pelo critério atual, variam de 1 a 7. Um programa que recebe conceito 1 ou 2 tem que parar as suas atividades, a atividade dos seus cursos, porque são conceitos não aceitáveis. Portanto, temos sim, a cada avaliação, programas que são descontinuados. 3, 4, 5 são os programas considerados adequados pela CAPES, pelo sistema de avaliação da CAPES. 6 e 7 são os programas que já têm um impacto maior, impacto inclusive internacional. Com essa avaliação, eu posso afirmar a todos vocês que todo curso de pós-graduação devidamente reconhecido e avaliado pela CAPES tem um padrão mínimo de qualidade assegurado. Portanto, o aluno pode se inscrever no curso tranquilamente. Infelizmente, é o único nível de ensino no nosso país que nós temos essa garantia, em que o aluno receberá uma formação adequada. Então, a pós-graduação começou tarde, mas estamos oferecendo aos nossos alunos uma qualidade assegurada. Eu agora preciso falar um pouquinho o que a pós-graduação fez com a nossa universidade. A Universidade Brasileira, é óbvio, até 1965 fazia pesquisa boa. Nós tivemos vários colegas nossos, inclusive aqui da Universidade de São Paulo, que foram recomendados para prêmio Nobel, prêmios internacionais. Então, não é questão de qualidade da pesquisa, mas a massa crítica. Quer dizer, cada pesquisador, cada docente da universidade que tem pós-graduação tem junto consigo mais 4, 5, 6 pesquisadores que são seus alunos de pós-graduação. E os alunos de pós-graduação são, de fato, a mola propulsora da pesquisa das nossas universidades. São jovens, brilhantes, com garra, muita vontade de trabalho, não têm os conceitos pré-estabelecidos que nós, orientadores, temos por a nossa experiência, inclusive de vida, têm mentes abertas. Então, a pós-graduação mudou e mudou significativamente a Universidade Brasileira a partir da década de 70. Então, hoje, meus jovens, vocês estão numa universidade que teve um avanço muito significativo. As universidades brasileiras, várias delas, se tornaram de fato universidades de pesquisa, entes vivas, entidades dinâmicas, que atuam, trabalham ininterruptamente. Não somos mais escolas de terceiro grau, nós somos de fato um centro de desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento e transmissão de conhecimento. E isso refletiu também na graduação, porque os nossos alunos de graduação têm, nessas universidades de pesquisa que eu estou falando, as que conseguem ter uma pós-graduação bem estabelecida, eles têm um ambiente de pesquisa e desenvolvimento contínuo, quer dizer, estão fazendo o seu curso de graduação num ambiente de pesquisa e desenvolvimento.
um ambiente dinâmico, os alunos convivem com o desenvolvimento, convivem com seus colegas de pós-graduação. E um outro fator importante que a gente não pode negar, esses nossos egressos acabam se tornando docentes das universidades. E com isso, nós estamos melhorando a qualidade do corpo docente da Universidade Brasileira. A pós-graduação cresceu. Começamos em 65, em 70 estavam se instalando, em 80 tomou frente, mas nos fins dos anos 80, os dados que eu tenho, nós formávamos menos que 4.000 mestres por ano e menos do que 1.000 doutores por ano. Já em 2010, portanto, 20 anos depois, formamos quase 40.000 mestres, incluindo, nesse caso, os 3.000 mestres formados por mestrado, em programas de mestrado profissional. E formamos mais que 11.000 doutores. E o último dado que está disponível é de 2014. Em 2014, formamos mais que 50.000 mestres, incluindo 5.700 de mestrado profissional. E formamos quase 17.000 doutores. De mestrado, aumentamos 12 vezes entre o fim dos anos 80 e agora. E doutorado, aumentamos quase 18 vezes. Então, foi um aumento muito marcante, muito significativo. Mas eu quero chamar a atenção. Não quer dizer que estamos formando mestres e doutores em grande quantidade no país, não. Estamos formando agora algo em torno de 7,7, 7,8 doutores para cada 100.000 habitantes. Esse número é menos que a metade dos países desenvolvidos. Temos países europeus que formam mais que 30 doutores para cada 100.000 habitantes. Então, vocês estão percebendo que, mesmo com esse crescimento todo, nós continuamos perdendo proporcionalmente a nossa corrida com os países já desenvolvidos. Talvez em relação aos nossos vizinhos estejamos bem, mas em relação aos países que já estão desenvolvidos, nós ainda temos muita coisa a fazer. Então, crescemos, como eu falei, quase 12 vezes na área de mestrado, e quase 18 vezes, aumentamos quase 18 vezes o número de titulados de doutorado, mas ainda estamos longe, muito longe do desejável. Mas por que nós precisamos de tantos doutores e mestres? Porque no século XXI há uma necessidade de profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento do país. Não tem segredo, você não consegue desenvolver o país se não tiver recursos humanos competentes e competitivos. Eu estou falando do século XXI, competentes e competitivos internacionalmente. Eu sei que isso não é tarefa única e exclusivamente da pós-graduação. Nós temos que ter também profissionais muito bons na graduação, no ensino médio, profissional, mas a pós-graduação tem um papel imprescindível. Então, precisamos de doutores, precisamos de mestres, não apenas para docentes da universidade, precisamos nos setores externos da universidade. Empresas, indústria, governo, precisamos de mestres e doutores no governo para que as nossas propostas de políticas públicas sejam bem elaboradas. Precisamos de doutores no terceiro setor. Então, bem, meus amigos, em conclusão, podemos dizer que o Brasil melhorou muito na pós-graduação. Começou tarde, mas ganhou fôlego rapidamente, graças à academia se autorregular, a academia adotar a qualidade como a sua diretriz. E a busca contínua da qualidade é uma meta da
pós-graduação. Agora temos que externar essa preocupação, temos que contar para a sociedade da necessidade da educação ser uma prioridade número 1 da nossa sociedade. A sociedade deve compreender que sem uma educação, sem um esforço de toda a comunidade, toda a sociedade pela educação, nós continuaremos sendo sempre dependentes. E eu acho que, através da educação, em todos os seus níveis, mas inclusive a pós-graduação, nós vamos ter condições de deixar um país melhor para os nossos filhos. Muito obrigado.